Para o Mundial de 2026, país mobilizado para o jogo de logo mais, Seleção Nacional enfrenta hoje a congênere de Cabo Verde. Lunda Sul, circular de Saurimo, vai facilitar a ligação entre as províncias de Malange, Mochico, Mochico Leste e países vizinhos como a Zâmbia, Namíbia e RDC. Julgamento dos generais Dino e Copelipa retoma hoje em mais uma sessão no Tribunal Supremo. Hoje, notícia desta terça-feira, 25 de março de 2025, já está no ar. Boa tarde. A Seleção Nacional de Futebol joga hoje contra Cabo Verde. A partida é referente a esta jornada da Zona de África de apuramento à Copa do Mundo de 2026, que será disputada na América do Norte. No jogo marcado para as 17 horas, no estado 11 de novembro, apenas a vitória interessa a Seleção Nacional frente à congênere de Cabo Verde, líder do Grupo D com 10 pontos. Vamos estender o nosso sinal para o Júlio dos Santos, que está a acompanhar os Palancas Negras. Júlio dos Santos, boa tarde. O que podes avançar? Há muita expectativa para esta partida de hoje? Boa tarde, Bonela Costa, sempre também aos caros telespectadores da TV Girassol. Tal como disseste e muito bem, a expectativa é grande para este duelo de mais logo às 17 horas no estádio 11 de novembro entre a seleção de Angola e também de Cabo Verde. Vale aqui dizer, Manuela Costa, que a seleção nacional acabou mesmo de tomar o pequeno almoço, cujo almoço está agendado para as 13 horas em ponto nesta unidade hoteleira da capital de Luanda. A seleção de todos nós vai mesmo sair deste hotel por volta das 13 horas e 55 minutos. A Seleção Nacional, os jogadores vão mesmo subir neste autocarro em direção ao estádio 11 de novembro para o jogo das 17 horas diante das 14 horas em ponto com o grupo. Antes mesmo de rumar ao estádio 11 de novembro, é na verdade uma reunião que tem, na verdade, acontecido todos os dias, ou seja, todas as vezes que a Seleção Nacional tem estado a jogar e hospedada aqui mesmo nos hotéis da capital de Luanda. Mas, por agora, vamos primeiramente estender o sinal para o repórter António Matamba, ele que está numa outra unidade hoteleira de Luanda, onde está hospedada a Seleção de Cabo Verde, que neste momento o jornalista António Matamba vai conversar com o presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol. Matamba, boa tarde. Boa tarde, Manuela Costa. Boa tarde a todos os telespectadores que nos acompanham nesse instante. Hoje é dia de jogo, dia de Palancas Negras e também os irmãos Tubarões Azuis, Seleção de Cabo Verde, que está no nosso país para disputar mais uma jornada de qualificação ao Mundial 2026. O jogo acontece logo mais às 17 horas no Estádio Nacional 11 de novembro. Cabo Verde vem na condição de líder do Grupo D com 10 pontos e neste momento vou à conversa com o vice-presidente da Federação Angolana, da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, que vai trazer o espelho de como a seleção está e como passou a noite, como acordou, como está até este momento, antes de 2 horas para o jogo de logo mais às 17 no Estádio Nacional 11 de novembro. Vice-presidente, muito boa tarde e obrigado por ter aceito o nosso convite para tecer algumas palavras em relação à disposição da seleção de Cabo Verde. Como é que está a seleção que logo mais entra em campo para defrontar um país irmão, no caso Angola? A seleção amanheceu bem, muito obrigado, bom dia. A seleção amanheceu bem. Nós estamos num país irmão, portanto, tínhamos que acordar bem com toda a amabilidade que nós temos sido recebidos aqui em Angola. Nós estamos disponíveis e confiantes em fazer um bom resultado logo à tarde. É um jogo de futebol, é um jogo entre dois países irmãos. O futebol vai vencer de certeza.
O resultado interessa a nós, interessa também aos palancas negras, mas o mais importante é nós podermos, nestes dias que nós tivemos aqui, poder perceber a excelente relação que existe entre os nossos países, a excelente relação que existe entre a nossa comunidade cabo-verdiana que vive aqui e também a amabilidade que a Federação Angolana de Futebol teve em nos receber e nos proporcionar uma boa estadia aqui em terras angolanas. Portanto, o jogo logo à tarde vai ser um jogo importante, é dois países irmãos, nós todos temos o mesmo objetivo, que é chegar ao Mundial das Américas, e a seleção amanheceu bem, fez o procedimento normal já pré-definido já há algum tempo, e neste momento estamos só à espera do Samuel. E daqui a mais alguns instantes voltamos a falar de desporto, mas vamos mesmo estender o nosso sinal para a província da Lunda Sul, onde o Presidente da República já fala à imprensa após mais uma jornada de campo naquela região do país. Vamos ouvir as palavras do titular do Executivo, João Lourenço. Como ampliá-la? Ampliá-la por várias razões, não apenas pela extensão territorial do país, mas até porque hoje, com a nova divisão política administrativa, temos mais 3 capitais de província, quase que duplicamos o número de municípios. Portanto, necessariamente, a rede rodoviária nacional vai ser ampliada de forma significativa. Por último, colega Helena Israela, da Rádio Eclésia. Muito obrigada. Primeiramente, solicitar Sua Excelência por assumir a cadeira número 1 da União Africana e auguramos êxito nesta missão. Senhor Presidente, acabamos de ter essa informação da retirada da mediação de Angola entre os conflitos da RDC e M23, e a nossa região tem uma vasta fronteira com a República Democrática do Congo. Que medidas concretas poderão ser visadas para travar uma possível invasão à nossa fronteira, tendo em conta como presidente da União Africana? Por outra, Senhor Presidente, a nossa região tem registrado alguns conflitos internos, fruto do movimento autoproclamado, movimento protetorado da Lunda, que tem provocado mortes e também muitos presos. O povo gostaria de ouvir também o vosso parecer. Para terminar, Presidente, a questão da via férrea e também da energia de Laú. Não faça muitas perguntas. Só para terminar, permita-me já. Pode fazer muitas, mas faça uma, eu respondo e assim Okay. sucessivamente. Sim. Para terminar, era mesmo para que o povo saiba se poderemos conhecer esta via férrea e também a energia vinda de Laúca ainda no mandato do senhor presidente. Obrigada. Bom, eu vou começar pelo fim. Eu acho desnecessário perguntar sobre o ramal ferroviário porque o seu colega já o fez. Portanto, não sei por que razão é que repete. O seu colega acabou de fazer essa pergunta sobre o canal ferroviário Luena Sabrim. Portanto, estamos a perder tempo. Quanto à primeira questão de uma hipotética invasão externa, também não sei o que é que leva a pensar que isso pode acontecer. Não tem ligação absolutamente nenhuma entre uma coisa e outra. O facto de nós termos abandonado a mediação, isso não é nenhum sinal de inimizade com absolutamente ninguém. Mas, se vier a acontecer, é fácil de se resolver. Vamos arranjar uma farda e uma arma e entregar-lhe assim. Vamos mobilizá-la para as Forças Armadas. E pronto, fica o problema resolvido. Sr. Presidente, não Ligação elétrica Laúca, leste de Angola. O projeto está em curso, é um projeto que leva tempo a ser executado. Tanto ali estou-me a referir à linha de transportação de energia Laúca, Malange, Chamuteba, Saurimo, que por sua vez será bifurcada, uma parte para o norte, para o Dundo, e outra parte para
para o Dala Luena. Portanto, a extensão da Rede Nacional de Transportação de Energia é um projeto que já teve início, só que vai levar o seu tempo a chegar aqui. Da mesma forma que a estrada 230, quanto tempo é que precisamos para hoje ser inaugurada? Levou anos, portanto também vai levar algum tempo termos aqui a energia da rede nacional a partir da bacia do Kwanza. Senhor Presidente, não havendo mais nenhuma questão e com a sua permissão, damos por fim às declarações. Está pronta para ser fardada, para receber a farda. Está aí o general Furtado, ele encarrega-se de fazer isso com muito gosto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Palavras do Presidente da República, João Lourenço, em mais uma jornada de trabalho na província da Lunda Sul. Vamos voltar a falar de desporto. Os Palancas Negras hoje defrontam a seleção de Cabo Verde e vamos estender o nosso sinal para o Júlio dos Santos, que está a acompanhar os momentos que antecedem esta partida. Júlio, boa tarde. Outra vez, boa tarde, Manuela Costa, sensível também aos caros telespectadores da TV Girassol. Neste momento, nós estamos no hotel onde está hospedada a seleção de Todos Nós, que mais logo mesmo defronta a seleção de Cabo Verde, precisamente às 17 horas em ponto, no estádio 11 de novembro, um estádio com capacidade de albergar 50 mil espectadores. Uma nota muito importante para os caros telespectadores é que os portões do Estádio Nacional 11 de novembro estarão mesmo abertos às 12 horas, uma vez que o jogo vai acontecer às 17 horas. Significa que os adeptos têm 7 horas para então entrarem tranquilamente, no caso 5 horas, para entrarem tranquilamente ao Estádio Nacional 11 de novembro para o jogo que é, na verdade, um dos jogos mais aguardados da Seleção Nacional, uma vez que, em caso de vitória, os Palancas Negras poderão ainda sonhar para o apuramento ao Mundial. Nesta fase, na verdade, só importa mesmo a vitória. Restam 5 jogos, na verdade, vão agora restar 4 apenas, porque a Seleção Nacional vai defrontar Cabo Verde hoje, no caso, o primeiro dos 5 jogos que a Seleção Nacional tem pela frente. Neste preciso momento, apenas a vitória interessa para todos os angolanos, por isso a Rede Girassol também convida aos adeptos da Seleção Nacional para estarem presentes no Estádio Nacional 11 de novembro para puxar a Seleção Nacional, apoiar a Seleção Nacional, uma vez que também a Federação Cabo-Verdiana de Futebol acabou então por mobilizar vários adeptos de nacionalidade cabo-verdiana que residem aqui no nosso país para então estarem em grande peso no Estádio Nacional 11 de novembro. É um estádio com capacidade de albergar 50 mil espectadores, mas para este jogo vai apenas albergar 40 mil espectadores, por causa também daquilo que a FIFA tem estado a orientar para as federações, em que os estádios que têm a capacidade de albergar um certo número, mas não poderão mesmo albergar, na verdade, o número total, olhando também para a segurança dos mesmos. Vale ainda dizer, Manuela Costa, e também aos telespectadores da TV Girassol, que os Palancas Negras vão sair do hotel por volta das 14 horas e 30 minutos, mas antes disto, Pedro Gonçalves vai conversar com os seus jogadores, de maneira também a dar o seu apoio e também a última conversa antes mesmo do duelo diante da seleção de Cabo Verde. E nós, a Rede Girassol, vamos obviamente acompanhar o antes deste duelo e também o depois, que tem que haver também com a conferência de imprensa, onde lá estarão o Pedro Gonçalves e também o capitão da Seleção Nacional, Fred. Na verdade, toda a expectativa deste jogo poderá, na verdade,
ser reportada por nós e obviamente que os caros telespectadores vão claramente ter ao detalhe as informações sobre a seleção de todos nós e também a seleção de Cabo Verde. Manuela Costa, Soluções Esportivas e obviamente que no Desporto na Rede ao detalhe nós vamos contar como é que está a seleção nacional antes deste jogo diante de Cabo Verde, a contar mesmo para o apuramento ao Mundial de 2026, onde nós já lá estivemos em 2006 no Mundial da Alemanha. Boa tarde. Boa tarde, Júlio dos Santos, e seguimos a falar desta festa de futebol que acontece hoje no nosso país. Angola e Cabo Verde defrontam-se logo mais na corrida rumo ao Mundial de 2026. Acompanhe o histórico dos jogos entre as duas seleções. Angola e Cabo Verde defrontam-se pela 9ª vez e em 8 partidas já disputadas, reza a história que o primeiro confronto entre Angola e Cabo Verde aconteceu a 9 de julho de 1985. A partida terminou empatada sem golos no tempo regulamentar e, aos penaltis, Angola venceu por 4-3. O combinado nacional leva vantagem no histórico ao vencer 3 jogos contra 2 dos Tubarões Azuis. O confronto registrou também 2 empates. Angola apontou 7 golos contra 8 de Cabo Verde. O último triunfo da seleção nacional diante de Cabo Verde aconteceu a 17 de agosto de 2005, por 2-1, com Pedro Mantorras e Love Kabungula a fazer os golos de Angola, enquanto Lito fez o tento dos cabo-verdianos. As duas formações vão medir forças pela primeira vez em solo angolano e será o 3º jogo oficial entre Angola e Cabo Verde, depois dos encontros no CAN da África do Sul em 2013, em que os Tubarões Azuis venceram por 2-1 e do empate sem golos em 2023, na primeira volta do apuramento ao Campeonato do Mundo 2026. Na corrida ao Mundial, Cabo Verde comanda o grupo com 10 pontos, enquanto Angola está na 4ª posição, com 7. Uma partida a não perder hoje às 17 horas. Avançamos com outras matérias. O Tribunal Supremo retomou hoje o julgamento do processo em que estão acusados os generais Dino e Copelipa pelos crimes de peculato, burla por defraudação, falsificação de documentos, associação criminosa, abuso de poder, branqueamento de capitais e tráfico de influência. O processo conta com 38 declarantes. A Fernanda Gonga está a acompanhar esta sessão. Fernanda, boa tarde. Quais são os tópicos que marcam a sessão de hoje? Muito boa tarde, Manuela Costa, e também a todos os telespectadores da TV Girassol. Já começou esta que é considerada a 4ª sessão do julgamento do caso Dino e Copelipa, que sofreu um adiamento, uma suspensão devido, portanto, à falta de idoneidade do intérprete da língua mandarim, que após a última sessão mostrou não mandarim, que também já prestou o seu juramento e vai, no entanto, ajudar neste processo de interpretação. O Tribunal Supremo também, nesta sessão que já começou, reservou para que fossem respondidas as questões prévias que foram colocadas pelas defesas dos arguidos. Uma delas tinha justamente a ver com a necessidade de o Tribunal responder sobre o que o advogado Fernando Gomes dos Santos estava, portanto, a ser acusado, se as acusações em que ele deve responder estão na qualidade de advogado no exercício das suas funções ou se estas acusações devem ser encaradas numa outra perspectiva. E é nessa perspectiva que a Ordem dos Advogados sai em defesa e considera que sempre que um dos seus associados estiver envolvido em algum processo de crime, a Ordem deve imediatamente intervir. Aqui, este processo, que é o processo número 38/2023,
2022, em que estão os participantes, o Ministério Público e os arguidos Manuel Helder Vieira Dias Copelipa, também Leopoldino Fragoso do Nascimento e o advogado Fernando Gomes de Sousa. Também está aqui envolvido o indivíduo cidadão chinês Yu Haiming, que nas sessões passadas, portanto, precisava de intérpretes e nesta altura já conta com um enviado pela Embaixada da China que vai fazer a devida interpretação. Nesta altura está a acontecer a sessão, a quarta sessão, em que os arguidos são acusados da prática dos crimes de peculato, burla por defraudação, falsificação de documentos, associação criminosa, abuso de poder, branqueamento de capitais e tráfico de influência. Essas sessões já acontecem desde dezembro de 2024, depois retomou a 10 de março de 2025. A terceira sessão aconteceu no dia 19 de março, que foi suspensa devido mesmo à falta de idoneidade dos intérpretes, e hoje é marcada, portanto, a quarta sessão do caso Dino e Copelipa, em que a Embaixada da China já facultou uma intérprete com idoneidade para a interpretação dos factos. Nós vamos continuar a acompanhar a sessão que ainda decorre e outras incidências sobre este julgamento, certamente que nos próximos serviços noticiosos da Rede Girassol. Boa tarde. Boa tarde, Fernanda Gonga, e obrigada por estas informações. Angola registrou em 2024 o aumento de casos de malária na ordem dos 14%. A informação foi prestada pela Ministra da Saúde, que realçou que a situação ainda exige preocupação, dado o índice de mortes pela doença. Silvia Lutucuta referiu que no quadro do VIH-Sida, as províncias fronteiriças carecem de maior atenção. O surto de cólera causou mais de 300 mortes, tendo sido diagnosticados mais de 8.100 casos desde 7 de janeiro deste ano. A doença está presente em 14 províncias do país. De acordo com o Ministério da Saúde, o grupo etário mais afetado é o dos 2 aos 9 anos de idade. Além dos números da cólera, na reunião desta segunda-feira, a Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, prestou uma informação sobre o combate às grandes endemias no leque de doenças, onde a malária se destaca como a principal causa de morte entre os angolanos. Relativamente a 2023, tivemos um ligeiro aumento do número de casos, portanto, aumentaram 14% comparativamente ao ano anterior, e em relação à mortalidade também mantemos mais ou menos estável. Dizer que temos que assumir o compromisso que o combate à malária é um combate que tem que ser feito por todos nós. O saneamento básico, as medidas de proteção individual e coletiva também são importantes. Em relação à tuberculose, preocupa-nos porque a tuberculose também está muito associada à vulnerabilidade das pessoas, mas há aqui um compromisso do governo de continuar a lutar contra a tuberculose, que é uma grande preocupação de várias formas. Temos várias formas de apresentação: tuberculose pulmonar, que é a que se transmite mais, temos a tuberculose miliar, tuberculose depois que pode atacar os órgãos cerebrais, órgãos nígeis, também podemos ter tuberculose, e é muitas vezes associada ao VIH-Sida. Quanto ao VIH-Sida, Silvia Paula Lutucuta reafirmou que a incidência continua a rondar os 2%, mas admitiu que os números poderão mudar com a conclusão do relatório de indicadores desta patologia. A governante assumiu que as províncias fronteiriças lideram a lista de preocupações. Dizer que, em relação ao VIH-Sida, por enquanto ainda estamos com os mesmos indicadores. Em breve teremos o resultado do inquérito de indicadores múltiplos que foi feito. A nossa preocupação continua a ser com as províncias fronteiriças, mas a prevalência no nosso seio continua a ser de 2%. Portanto, acredito que os resultados do inquérito de indicadores vão ser ainda melhores, mas devemos continuar a educar a nossa população, a antecipar-nos com a prevenção
e aqueles que têm o diagnóstico feito, que cumpram com a terapêutica, porque nós precisamos de atingir a meta 95-95-95, que é diagnosticar 95%, tratar 95% e temos de ter 95% com carga viral indetetável e assim conseguimos controlar a cadeia de transmissão. Para o controlo e a eliminação das grandes endemias, enquanto ameaças para a saúde pública, o Executivo angolano preconiza até 2030 a adoção de abordagens intersetoriais de modo a fortalecer a promoção da saúde, ampliar a prevenção e garantir o acesso universal ao diagnóstico precoce, tratamento atempado e cuidados humanizados. O Complexo Hospitalar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento deu início nesta segunda-feira à primeira campanha de extração do quisto da mama, guiada por ecografia. A iniciativa visa oferecer solução segura, eficaz e acessível para mulheres com quistos mamários sintomáticos ou que necessitam de acompanhamento especializado. Mais de 20 mulheres foram atendidas nesta segunda-feira. Elizabeth Domingos foi a primeira paciente de mais de 20 submetidas à ablação do quisto mamário nesta segunda-feira. A jovem, de 22 anos de idade, recebeu o diagnóstico há 2 anos. Segundo conta, foram dias difíceis e de muita dor. Aliás, foi esse mesmo desconforto o primeiro sinal de que nem tudo ia bem com a sua mama esquerda. Confesso que foi difícil para a minha mãe digerir essa informação de que eu poderia sim ter essa oportunidade de remover tal quisto. Tanto é que já chorei tanto por felicidade e agora estou bem mais calma. Mais calma está igualmente a jovem Jéssica Kizomba. A estudante associava a dor que sentia ao coração, mas foi há 1 mês que lhe chegou o real diagnóstico. Eu sentia desconforto no lado esquerdo. Nesse caso, eu estava a associar a dor ao coração, porque eu não sabia da existência do quisto. Então, desde o ano passado que eu fui fazendo consultas de cardiologia. Mas os médicos cardiologistas sempre garantiram que estava tudo bem com o coração. Eu fiz vários exames como ecocardiograma, eletrocardiograma, ETEL. Estava sempre tudo bem com o coração. Eu disse, então, se o coração está bem, deve ser outra coisa. Foi então que os meus pais decidiram que eu fizesse uma consulta com o clínico geral e a médica clínico geral indicou que eu fizesse uma ecografia na mama. E foi então que descobrimos que eu tinha 2 quistos na mama esquerda. A campanha está a ser realizada no Complexo Hospitalar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento e a sua diretora clínica, Francisca Kifica, avançou que o que se pretende é aproveitar as valências interventivas e dos equipamentos de alta complexidade. Todas aquelas mulheres que estão na faixa etária e que têm diagnóstico já do quisto da mama previamente elaborado, vêm para cá junto com o seu relatório, então são atendidas. Estamos preparados para atender até 50 mulheres por dia durante esta fase, esses dias, e todas aquelas senhoras ou aquelas mulheres que têm o diagnóstico já feito do quisto da mama serão então aqui bem atendidas. Temos equipas multidisciplinares preparadas para o efeito. O chefe do Serviço de Imagiologia do Complexo Hospitalar Dom Alexandre do Nascimento, Celestino Delgado, frisou que a campanha visa reduzir o número de mulheres com o problema que se encontra na lista de espera. Está bastante agitado, não é? Temos previsto 30 pacientes para fazermos a campanha de ablação. Salientar que já na sexta conseguimos resolver o problema de uma paciente que já tinha um quisto gigante da mama, né, há 2 anos. Retirou-se aproximadamente 450 mililitros de conteúdo líquido, não é? Que isso já dá um alívio bastante marcante para a paciente. Este procedimento leva em média de 10 a 15 minutos. O quisto da mama é uma das lesões benignas mais frequentes que acometem as mulheres entre os 30 e os 50 anos de idade. Só este ano já fizemos mais de 45 ablações da mama. A ablação é um procedimento que tem como objetivo destruir o revestimento interno do quisto com recurso ao etanol absoluto, o que vai impedir a reacumulação de líquido. 12h29, fazemos a primeira paragem deste jornal. Até já.
Estamos de volta, agradecendo o carinho da sua audiência. O Ministro das Relações Exteriores, Tete António, recebeu em audiência o enviado especial do Secretário-Geral das Nações Unidas, que felicitou Angola pelo desafio de assumir a presidência rotativa da União Africana. O enviado especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para a região dos Grandes Lagos, Yuang Xia, destacou nesta segunda-feira a importância de Angola na promoção da paz e segurança na região, elogiando os esforços do presidente João Lourenço na busca por soluções. L'Angola aura toujours un rôle de premier plan à jouer. Les Nations Unies comptent énormément sur l'Angola, sur le président Lourenço. Yuang Xia destacou o compromisso do chefe de Estado angolano na mediação de conflitos e defendeu que os esforços do presidente Lourenço devem receber maior reconhecimento, sobretudo pela dinâmica das iniciativas conduzidas no âmbito dos processos de Luanda. O representante da ONU sublinhou ainda a necessidade de preservar os avanços alcançados até o momento. Ces efforts angolais, ces efforts du président Lourenço méritent d'une meilleure appréciation, d'une reconnaissance plus forte, une appréciation à la hauteur de l'importance des acquis déjà obtenus aujourd'hui dans la dynamique de ce couplage entre l'initiative IEC-SADC. O ministro das Relações Exteriores, Tete António, também reforçou o papel de Angola na mediação dos conflitos na República Democrática do Congo, salientando a responsabilidade que o país assume ao presidir a Conferência Internacional sobre a região dos Grandes Lagos e da União Africana. Que tem, portanto, responsabilidades acrescidas, não só na nossa região, porque estamos mais perto das situações que dizem respeito à paz e segurança tratadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas também porque a África constitui 1/3 dos membros desta organização. Portanto, a África tem como parte integrante, como membros fazendo parte integrante das Nações Unidas, também o seu papel a jogar, e é normal que o país que assuma a responsabilidade de representar o continente neste momento tenha algo a dizer cada vez que se trata de questões africanas no Conselho de Segurança das Nações Unidas. De acordo com o chefe da diplomacia angolana, esta posição confere a Angola um papel cada vez mais relevante nas questões africanas, tanto no continente como no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Tete António reiterou o compromisso do país em continuar a contribuir para a estabilidade da região. Venâncio Mondlane anunciou nesta segunda-feira que concordou com o governo moçambicano em colocar fim à violência no país. A medida resulta do encontro mantido entre Mondlane e Chapo no domingo último. O assunto está em destaque no Compacto Internacional. Venâncio Mondlane disse que concordou com o presidente Daniel Chapo em colocar fim à violência que abala o país desde outubro do ano passado, na sequência das eleições realizadas no país do Índico. Depois de ter reunido com Daniel Chapo no domingo, Mondlane disse que os dois lados concordaram em acabar com toda a violência e com o fim de todos os tipos de perseguição de ambos os lados. A mudança de ambiente inclui o fim da violência policial e civil contra a polícia e os seus próprios apoiantes, bem como membros do partido no poder. Mondlane defendeu ainda que é necessário terminar com a destruição de propriedade pública e privada e dar ao país a chance de se estabilizar. Moçambique vive um clima de violência desde outubro de 2023, mês marcado pelas eleições que deram vitória a Daniel Chapo e a Frelimo, partido no poder há quase 50 anos. Os resultados foram contestados por Venâncio Mondlane, que convocou uma série de protestos que terminaram em violência, resultando na morte de mais de 360 pessoas, de acordo com organizações da sociedade civil.
O Supremo Tribunal Federal do Brasil analisa entre hoje e quarta-feira a acusação do Ministério Público contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 por alegada tentativa de golpe de Estado. Sob os 8, pesam acusações feitas pela Procuradoria-Geral da República de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, envolvimento em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio. Os crimes foram registrados na sequência dos ataques aos 3 poderes em Brasília, capital do Brasil, a 8 de janeiro de 2023. Os 5 juízes da primeira turma do Supremo Tribunal Federal serão os responsáveis por analisar se há provas suficientes contra Bolsonaro e decidir se aceitam as acusações e iniciam um julgamento criminal. Além de Jair Bolsonaro, entre os arguidos estão militares de alta patente e ex-ministros do seu governo, que durou entre 2019 e 2022, considerados homens de confiança do ex-presidente brasileiro. A Rússia descreveu como diálogo útil a conversação com as autoridades americanas, que decorreu nesta segunda-feira no quadro das tentativas do alcance de um cessar-fogo para a guerra na Ucrânia. As autoridades russas demonstraram esperanças de que as negociações prossigam com o envolvimento de outras instituições internacionais, incluindo as Nações Unidas, depois das conversações na Arábia Saudita. Um representante da delegação russa ao encontro disse que foi um diálogo intenso, onde se falou de tudo. O diplomata disse que não foi fácil, mas útil. O representante russo sublinhou, no entanto, que se está longe de resolver tudo. As autoridades americanas promoveram entre domingo e segunda-feira conversações com as delegações da Ucrânia e da Rússia, respectivamente, visando o alcance de um cessar-fogo no conflito iniciado em 2022. A província de Cabinda vai acolher na próxima quarta-feira as 12ª Jornadas Parlamentares da UNITA, que pretende levar a cabo atos de auscultação dos munícipes sobre a realidade naquela região do país. O presidente do grupo parlamentar da UNITA disse hoje em Luanda que as questões políticas específicas que Cabinda tem por resolver motivaram a escolha da província para albergar as 12ª Jornadas Parlamentares de sua organização político-partidária. Liberty Chiaka, que falava em conferência de imprensa de lançamento das Jornadas Parlamentares do Partido Galo Negro, considerou que a independência alcançada pelo país a 11 de novembro de 1975 ainda não se reflete de todo na província de Cabinda. Escolhemos Cabinda porque o povo de Cabinda tem questões políticas específicas a resolver. Tem uma maneira muito própria de manter viva a sua cultura e tradições bem marcadas. E, acima de tudo, algumas expectativas político-legislativas no Parlamento angolano. Vamos trabalhar em Cabinda para escutar tudo o que o povo mbinda tem para dizer aos seus deputados. Decorridos 50 anos na era pós-colonial, a situação em Cabinda é tão triste quanto a situação vivida nas restantes parcelas do território angolano. A República de Angola, proclamada a 11 de novembro de 1975, não é de facto uma res pública, expressão latina que significa coisa pública ou coisa de todos. A situação é agravada ainda pela existência de facto de uma guerrilha conduzida pela FLECFAC. O parlamentar do maior partido da oposição em Angola sinalizou que as 12ª Jornadas servirão também para abordar mecanismos de concretização de uma autarquia supramunicipal de Cabinda. Vamos discutir as formas de concretização da autarquia supramunicipal de Cabinda, que o nosso projeto de lei consagra como pessoa coletiva de direito público de âmbito territorial, portanto provincial, livremente instituída por todas as autarquias municipais de Cabinda. O objetivo central da autarquia supramunicipal de Cabinda é a prossecução de interesses próprios dos munícipes. Os objetivos econômicos e sociais, nos termos da Constituição e da lei, incluem contribuir para o combate à fome e à pobreza, concretizar o objetivo nacional da eliminação das assimetrias por via de uma distribuição mais equitativa dos recursos públicos entre o Estado e as autarquias. Assegurar a prestação de serviços públicos nas aldeias, bairros e comunas com mais racionalidade e participação direta dos administrados. E assim contribuir para o desenvolvimento harmonioso
do território nacional. O Grupo Parlamentar da UNITA pela Autonomia Local ao Serviço do Cidadão é o lema que vai nortear as 12ª Jornadas Parlamentares do Galo Negro, que arrancam nesta quarta-feira, 26 de março, e terminam no domingo, dia 30. 12h42, é momento para mais uma pausa. Voltamos daqui a pouco com outras notícias. 12h44, a Escola 16.003, no município de Viana, foi palco de uma palestra de sensibilização sobre os riscos da gravidez na adolescência. A iniciativa está inserida no quadro da campanha de erradicação do casamento infantil e na gravidez na adolescência, que tem pela frente o Fórum Parlamentar da SADC, em parceria com a Unicef. Em Angola, 37% das adolescentes jovens do país entre os que têm as taxas mais elevadas de gravidez na adolescência na África subsaariana. É ainda um grande desafio que o país enfrenta. Temos uma taxa de gravidez na adolescência bastante elevada, uma das mais elevadas de África. Os números que nós temos é cerca de 150 por mil a gravidez na adolescência em Angola. Portanto, nós sabemos que esses são os dados que nós temos, mas precisamos fazer mais estudos, precisamos também de apoiar o governo na preparação de mais programas que já existem. Temos um programa que é também da MASFAM, que nós estamos a apoiar. Portanto, esta é uma iniciativa do Parlamento, portanto, há uma boa articulação entre os dois programas. Há uma iniciativa também da nossa Miss Internacional de Angola, como vocês ouviram falar também, que é apoiada pela Embaixada da França. Portanto, há vários esforços de vários parceiros que querem caminhar na mesma direção, que é reduzir essa taxa que é realmente alta. A então Escola 5.002, agora 16.003, alberga mais de 1.500 alunos adolescentes. Deste número, 6 estão gestadas. A diretora informou qual tem sido o procedimento para que estas alunas não se sintam excluídas. É um problema que todo mundo está a colocar a mão para ver se conseguimos diminuir essa situação. As idades das crianças variam dos 14 aos 16 anos. Temos 3 crianças da 7ª classe, 2 com 14, 1 com 13, 2 crianças da 9ª classe e 1 da 8ª. O bullying é também um dos fatores que leva as adolescentes grávidas a abandonar a escola. Mas para evitar esta situação, Manuela Santos garantiu que a escola tem trabalhado no sentido. Nós não deixamos, desde o primeiro ponto, da primeira vez que descobrimos a nossa primeira aluna grávida, eu, sendo mãe também, coloquei-me nas vestes de mãe dessa criança e passei a ter um encontro com os professores nos 3 períodos e conversamos com os professores e pedimos essa desincentivação dos alunos a fazerem bullying um dos outros. Então, este é o grande trabalho que a escola tem feito e temos surtido os efeitos. Como viram, nenhuma aluna desistiu de estudar até o momento. Devido a este crescente número, os alunos da Escola 16.003 no município de Viana puderam aprender um pouco mais sobre os riscos da gravidez na adolescência. Não devo ridicularizar aquilo que aconteceu e devo também dar o apoio emocional. Temos que ser abstinentes e, se chegarmos a tal, devemos usar os métodos anticoncepcionais. Eu aprendi que a gravidez precoce é a gravidez antes do tempo. E que as crianças, quando se engravidam, eles não têm as condições necessárias para poder sustentar a criança. Algumas das vezes, eles levam a aborto, o rapaz que engravida foge, deixa a menina com toda a responsabilidade. E ela pode ser obrigada a largar a escola, e quem sabe não é a sua opção. Não tenham relações sexuais antes do tempo. Tem que esperar o tempo exato para ter relações sexuais, porque isso vai te trazer problemas no futuro. Este encontro foi promovido pela Assembleia Nacional e pelo Unicef, no âmbito do projeto de saúde, direitos sexuais e reprodutiva. Estiveram presentes representantes do Ministério da Saúde e também do Ministério da Educação. Transportadores de cargas e operadores interprovinciais mostram-se surpreendidos com a subida do preço do gasóleo e calculam gastos que chegam ao dobro da despesa por viagem. O Horácio Bapolo está na via a ouvir os operadores de transporte e mercadorias e traz outras informações em direto. Horácio, boa tarde. Viva, muito boa tarde. Nós respondemos a partir de Viana, aqui de um dos parques de autocarros e também de caminhões, conhecido como Parque da Monua.
Aqui há muitos caminhões que fazem interprovinciais. Viemos saber das reações da subida do preço do gasóleo. Está comigo aqui Francisco Diogo, é motorista há mais de 15 anos, anda com este caminhão que está mesmo atrás de nós. Francisco, muito boa tarde. Como é que se apercebeu da subida do preço do gasóleo? Muito obrigado pela oportunidade que me das. Eu me apercebi do preço do combustível já a minha saída de Mochico a Luanda. Posto no posto de abastecimento que é da Pumangol de Malange. O meu espanto foi que eu normalmente pego 40 mil kwanza quando já estou em Malange para reabastecer e encho o depósito. Me surpreendi que então dei os 40 mil kwanza, que eu já sei que vai testar o teto, e não está a encher. Desci e fui falar com o frentista, senhor, onde estava o meu depósito? O depósito tem que encher. O senhor respondeu, senhor, o senhor não prestou atenção no tabuleiro lá dos preços. O combustível subiu. O combustível subiu como? O combustível subiu. Automaticamente, eu como sabia que o combustível que foi reabastecido não ia entrar em Luanda, tive que ligar para o patrão. Mas eu, por exemplo, tenho 2 colegas que estão lá à espera da transferência de dinheiro que é para poderem conseguir chegar em Luanda. Estão retidos? Estão retidos lá, porque o valor, eles contaram com o valor e o preço foi outro. E agora o que é que vai fazer? Agora é esperar a reação, porque nesse momento tem que se alterar os preços dos fretes, que é para poder conseguir viajar, porque isso vai criar um transtorno tanto para os patrões, para o pessoal que freta os carros. Quanto é que gastava por cada viagem? Por cada viagem eu gasto de Luanda ao Mochico, ida e volta 300 mil. E agora? Agora acredito que vai ficar ali em 600 mil kwanza. E é dinheiro, é o valor do frete. Vai subir o preço do transporte de carga? Vai subir, não tem como não subir. O combustível sobe, o frete tem que subir. Mas ainda não está autorizado a fazer? Não tem como não estar autorizado, porque com a subida do combustível, não tem como não subir o preço do frete. Porque suponhamos que daqui para o Mochico é 1 milhão, eu se cobrar 1 milhão, quanto é que vai restar? Um pneu é 200 mil kwanza. Não sobra nada. E agora, como é que vai ser essa subida do frete? É de forma gradual, mas gostava antes de saber, o preço saiu de 200 kwanzas para 300 kwanzas. É muito ou é bastante razoável? É muito. 200 kwanzas já refletia no bolso do cidadão, agora com 300 kwanzas não imagines. Não imagines. Está mesmo lá, não sei como é que isso vai ficar, não sei. Não quero imaginar, que eu queria até, eu cheguei há uns minutos, venho do Mochico, quero ir dormir para quando acordar encontrar que a coisa está razoável. Eu não imagino como é que isso vai ficar. Há cargas que acabam por ficar pelo caminho? Realmente. Muito obrigado. Eram palavras de Francisco Diogo, é motorista de caminhão há mais de 15 anos, aqui transportador de carga interprovincial, que ficou também surpreendido com a subida do preço do gasóleo já num posto